Olá, queridos irmãos e irmãs, eu sou o Paulo, sejam todos bem-vindos ao Ministério da Igreja de Casa, e na palavra de Deus de hoje nós falaremos sobre furtos e roubos. O anjo de roubos é o anjo da igreja de Sardes, meus queridos, o anjo de ladrão. Carta ao anjo da igreja de Sardes, em Apocalipse 3:3, o Senhor disse: Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende. Quando não, brevemente a ti virei como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. A palavra do Senhor diz, meus queridos, em 1 Coríntios 6, do 9 ao 11, que os injustos, com os ladrões e roubadores, não herdarão o reino de Deus. Então é um assunto muito sério com Deus, esse assunto de roubo, meus queridos. A palavra do Senhor tem um testemunho em Josué, capítulo 7, do 10 ao 11, sobre um furto, né, de algumas pessoas do pecado de Acã, né, de Israel, que eles levaram, né, coisas roubadas, né, furtadas, o acampamento, né, no qual o Senhor estava com eles sempre nas batalhas, né, e a presença do Senhor, né, nos concede graça e poder e vitória, né. Então nessa batalha lá, né, houve uma derrota, né, do povo de Israel por conta desse roubo, né, desse pecado, porque pessoas trouxeram lá para o acampamento de Israel coisas roubadas e furtadas. E Josué se prostrou, né, diante do Senhor e perguntou por que o Senhor, a Josué, que estaria ali naquele lugar, né? E o Senhor foi e respondeu, né? O motivo da derrota deles lá foi por causa de coisas roubadas, né? Que trouxeram lá, né, para o acampamento do Senhor, e o Senhor não foi com eles. Paulo, eu tenho um testemunho para me contar, meus queridos. Certa vez, né? Quem me conhece sabe dessa história. Certa vez eu trabalhava em uma empresa no qual era de construção civil. E lá nesse lugar era o projeto do Minha Casa Minha Vida. E eu era o vigia, né, desse lugar lá, trabalhava nas diárias, não era de carteira assinada, sem a carteira assinada. E eu era bem vizinho da construção do lado. E lá tinham ajudantes, tinham pedreiros, e certa vez alguns trabalhadores, né, me pediram para guardar umas coisas lá em casa, na minha casa, né, que era bem colado, né, do canteiro de obras, né. E esses pedreiros, né, com esses ajudantes, guardaram essas coisas lá em casa, né, que era material de construção, cimento, tijolo, ferro e tantos outros materiais de construção para eles trabalharem, né. Para eles me passaram para mim que era para eles trabalhar, né, carro de mão, né. Mas só que eles não informaram para o encarregado da obra. Eu era o vigia, né. Eles não informaram para o encarregado da obra. E eles vieram lá em casa, né, e aí me chamaram, né, lá no escritório, né, da empresa, para conversar sobre esse assunto, sobre essas coisas lá. Porque foi caracterizado para eles, foi entendido, né, foi entendido para eles que seria roubo. E a pessoa responsável estava a minha pessoa, Paulo. Então chamaram a polícia, né, e eu tive que depor, né, eh, contar o depoimento para o delegado, né, como seria aquilo, né. Eu fui preso, né, nessa situação, fui detido após 24 horas eu fui liberado, né, pela pessoa do delegado. E eu contei, né, o mesmo testemunho para o delegado, né, dessas coisas lá, que guardaram na minha casa e não informaram para o encarregado da obra, não informaram para a empresa. Então era materiais para eles trabalharem, mas só que eles não informaram, né, para os superiores, né, para os encarregados dele. Então, como eu era o vigia, trabalhava com vigilância, né, mesmo na diária, mas eu, Paulo, era o vigia. Então, meus queridos, depois foi feito o depoimento, eu falei para o delegado, né, esse testemunho, e fui liberado. Então, meus queridos, os roubadores não herdarão o reino de Deus. Então tem esse anjo da igreja de Sardes, em Apocalipse capítulo 3, do 3 ao 6, que trabalha com situações de roubo. Observe que o Senhor diz para ele se arrepender e guardar. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guardam. E arrepende, guardou. Quem guarda não está roubando. Então, por eles não terem comunicado ao encarregado, veio a situação de polícia de roubo, meus queridos. Foi caracterizado como, né, situação entendido, né, na verdade entendido como situações de roubo. Mas foi feito o depoimento, né, lá junto à polícia, né, desse lugar, né, e foi liberado, né, me liberaram depois. Eu era o vigia, né, trabalhava na diária. Então essa situação, né, com o Senhor também, né, que levaram coisas roubadas, né, para o acampamento de Israel. Quem lê essa história entenda
em Josué capítulo 7, do 10 ao 11. E o cuidado com furtos e roubos, né? A palavra do Senhor diz, não furtarás, né? Para quem for um trabalhador que vai fichar numa empresa, né? Tem toda essa situação do histórico de antecedentes criminais, né? No qual é feito o requerimento junto da polícia. Não furtarás, não roubarás, né? Diz a palavra do Senhor. Nós agradecemos à Igreja de Deus esse minuto com a palavra de Deus em atenção, né, esse testemunho, né, com Paulo, né, sobre a situação de roubo, meus queridos. Não furtarás. E Cristo, né, o Senhor fez cair sobre o Cordeiro de Deus, sobre o Senhor, a iniquidade de todos nós, sobre ele, a iniquidade de todos nós, né, por conta do pecado resultou na morte de Jesus Cristo, né, que foi morto por todos, conforme 2 Coríntios 5:15. Que Deus abençoe a Igreja de Deus, a todos, a paz do Senhor.